Oi, pessoal. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o Agosto Lilás e do meu lado está a delegada Juliana Oliveira. Seja bem-vinda, delegada. Obrigada, é um prazer estar aqui. Juliana, como está sendo para você substituir a Madeleine? É um prazer, né, estar substituindo ela. Antes dela veio a Ana Paula, né, que são duas pessoas que eu admiro muito, que fizeram um excelente trabalho à frente da DEAN. Então, eu sempre falo, desde o dia que eu assumi, eu já conhecia, né, os policiais que trabalhavam lá, mas eu falo que elas fizeram um excelente trabalho, né. Elas facilitaram muito o trabalho de quem veio depois delas. Os policiais são extremamente capacitados, abraçam realmente a causa, né, o que é muito importante, essa sensação de pertencimento à causa da violência contra a mulher. É importante, não basta ser um policial qualquer, né, é importante que ele entenda a importância, né, de acolher aquela vítima, de ter empatia com aquela vítima. E como essa campanha pode ajudar nesse combate à violência contra a mulher? O Agosto Lilás, ele foi escolhido, né, como forma de implementar, né, a proteção a esse enfrentamento à violência contra a mulher. Logicamente, né, o enfrentamento tem que ser todos os meses, mas esse mês a gente ainda dá um enfoque maior, né, tá tendo essa Operação Chamar a nível de Brasil, né, que está sendo implementada em todos os outros estados, que a gente tem buscado, né, atuar de forma mais firme, né, na violência doméstica, especialmente. E é importante a gente continuar informando, né, as vítimas dos direitos dessas vítimas, informando aquilo que é violência, aquilo que configura violência, para que elas entendam que muitas vezes um contexto em que ela está inserida, ela está sendo vítima de violência doméstica, ainda que ela não se perceba como tal. Sim, e muita gente questiona, delegada, se esses casos aumentaram ou se é a divulgação da mídia que aumentou. Podemos dizer que foi os dois? Com certeza. Os casos de violência doméstica, assim como os casos de estupro, eles têm um problema de subnotificação, que sempre existiu, né? Casos de violência doméstica sempre existiu, não é uma novidade. Só que por fruto do medo, fruto da falta de informação realmente, da vergonha, é natural que muitas vítimas não procurem nem atendimento médico, nem atendimento policial, nem registrem a ocorrência e às vezes nem contem para outras pessoas. Então, ainda existe muita subnotificação, mas eu acredito que os números crescentes que a gente vem tendo, né, a gente tem observado ano a ano, esses números continuam crescendo, números de registro de ocorrência. Salvo engano, esse ano a gente já atingiu quase que a totalidade dos números de registro do ano passado, e a gente só está no final de agosto, ainda temos 4 meses pela frente. Então, assim, está aumentando de fato o número de registro, não acredito que seja a violência que está aumentando. Eu acho que é muito fruto do encorajamento dessas vítimas, fruto da informação que elas vêm recebendo também, no sentido de se entender como vítima de violência doméstica e querer quebrar esse ciclo, e também fruto da informação que é fornecida pela própria imprensa, no sentido de delas continuarem denunciando, de às vezes ver um fato, né, semelhante ao que elas vivenciam dentro de casa e entenderem que aquilo ali configura uma violência e procurarem a delegacia. E como que é o perfil dos agressores? Como que essas pessoas chegam para você na delegacia? A gente encontra de tudo, assim, né? Muito se fala sobre a vulnerabilidade social, financeira das vítimas, mas é importante a gente dizer que a violência está presente em todas as camadas da sociedade, né? Em todos os núcleos familiares. É possível que a violência aconteça, né? Pessoas próximas e amigos e familiares, se a gente chegar, né? Tiver o conhecimento, provavelmente todo mundo conhece alguém que já foi vítima de violência doméstica. E o perfil dos agressores é o mais variado possível, até mesmo porque as vítimas também, né, a gente encontra vítimas em todos os lugares. O que motiva muitas vezes uma vítima a não procurar a delegacia, não dar andamento, são fatores diferentes, né? Muitas vítimas não procuram a delegacia por conta da dependência financeira e muitas outras vítimas, às vezes de camadas da sociedade mais abastadas e tal, elas não procuram muito por vergonha, por um próprio desencorajamento por parte da família, por não querer expor muitas vezes o pai dos filhos e não querer, né? Elas acham que daquela forma elas vão fazer com que o filho não sofra, né? Por ver o pai preso ou ver o pai sendo investigado na delegacia. Então, assim,
Agressor, a gente encontra em qualquer lugar, né? Não precisa, não é só pobre que é agressor, não é só vítima que é menos favorecida financeiramente que é vítima, a gente encontra de tudo um pouco. Tivemos um caso recentemente de uma delegada que ela foi morta pelo companheiro. Então, assim, faz parte, né, desse dado que você falou. Não é só as mulheres Exatamente. que têm. Que Não não tem tem, instrução, não tem uma estrutura boa, não tem uma condição financeira boa, né? E você falou como que eles chegam para você e muitas vítimas têm dificuldade de identificar os tipos de violência. E elas denunciam quando chega no extremo, que é a violência física. Mas a gente sabe que tem a violência moral, patrimonial. E como identificar isso? a violência ela dá sinais, né? E dá sinais muitas vezes para a vítima, mas a vítima às vezes está envolvida naquele relacionamento, então ela realmente tem dificuldade de se enxergar enquanto vítima. Por isso que é tão importante a vítima ter uma rede de apoio, né? Seja de familiares, seja de amigos que possam alertar aquela vítima. Eu costumo dizer que amigo bom não é amigo que só diz aquilo que a gente quer ouvir. Sim. O amigo bom é aquele que nos alerta, mesmo que a gente não vá gostar daquilo que ele alertou. Você vai estar plantando a semente naquela pessoa. Então, se você tem, a gente tem obrigação de fazer a nossa parte também, de alertar, de ter empatia, aguardar o tempo daquela pessoa, às vezes, porque às vezes a pessoa precisa de um tempo para processar que ela está sendo vítima de violência. Muitas mulheres, quando chegam a DEAN, elas narram históricos de violência, mas ela não enxerga que aquilo lá atrás foi a violência. Porque existe um escalonamento de violência, né? Como nesse caso da delegada, depois eu acho que as pessoas tomaram conhecimento que já existia um histórico de violência. A violência dificilmente ela se inicia com um feminicídio ou com uma lesão corporal. Né? Ela vai aumentando a intensidade ao longo do relacionamento ou depois do término, e até o momento que ela chega numa situação mais intensa que é mais fácil da gente visualizar. Só que é importante você observar os sinais. Muitas vezes aquele companheiro que é muito controlador, que se diz, né, que usa o ciúme, um ciúme excessivo, exagerado, que tenta afastar muitas vezes aquela vítima de amigas. Ah, aquela amiga não é boa para você, aquela pessoa não é boa para você, eu não gostaria que... Começa a controlar roupa, começa a controlar horário, começa a controlar a amizade, às vezes até o próprio contato com a família, que é bem comum. E justamente ele faz isso porque ele afastando, fica mais difícil aquela pessoa se identificar como vítima, alguém alertá-la E pedir naturalmente, ajuda, pedir né? ajuda e ter uma rede de apoio, né? Para ela conseguir superar aquela situação que ela viveu. Então, assim, é importante a gente estar atento aos sinais. Às vezes os sinais são sutis, né? Até chegar num extremo de violência E física. na maioria dos casos começa pela violência psicológica, que Sim. muitos E como é uma coisa que não é visível, né, para quem vê de têm fora, mais dificuldade, né, tem para mais identificar. dificuldade de identificar. E muitas vezes o agressor, quando eu falo agressor, não necessariamente agressão física, né? Um autor, né, de uma violência doméstica, o que ele faz? Ele faz ela acreditar que ela contribuiu para aquilo, que a vítima contribuiu de alguma forma, ou que ela é louca. Tem muito aqueles relatos, né, de mulheres que falam assim: ah, ele me chamava de louca, que eu estava louca. Então, quando ela percebia que ela estava sendo vítima e que ela colocava o autor contra a parede, falava: peraí, eu não vou permitir que você faça isso comigo, não. Você é louca, eu não tô fazendo nada disso com você. E, de certa forma, a autoestima dela já estava tão minada que ela acabava acreditando que ela realmente era louca e que o problema não estava com ele, estava com ela. A mulher sai do relacionamento com o psicológico abalado e Uhum, muitas só se dão conta durante a terapia, né? sim. E nem todo mundo tem condição de fazer Condição. terapia. Sim, muito importante ressaltar isso. Pois é. Como que a delegada avalia as políticas para as mulheres aqui na cidade? Como a gente estava conversando no início, apesar, assim, a gente tem muito a melhorar ainda, né? E eu não falo só de Campos, eu falo no geral. Falta muito, a gente avançou muito, né, no combate à violência doméstica, mas infelizmente ainda falta muita coisa a acontecer. Primeiro, um trabalho de conscientização da população, né, como um todo, não só das mulheres que devem se informar, que devem se encorajar, se empoderar e procurar ajuda quando forem vítimas, porque ninguém está livre de ser vítima de violência doméstica, ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém. E, assim, aqui nós temos uma rede de enfrentamento à violência doméstica aqui no nosso município, né? Tem a Patrulha Maria da Penha, que faz especialmente um trabalho junto às vítimas que têm medida protetiva deferida,
que é um importante instrumento, né, para pôr fim à violência doméstica, para interromper o ciclo. Temos o CEAM, né, que faz esse trabalho multidisciplinar com as vítimas de violência doméstica. Só que assim, não existe a divulgação para atingir todas as mulheres da cidade. Então, muita gente não sabe, muitas pessoas só descobrem quando vão à delegacia e são encaminhadas para o CEAM, especialmente, né? Lá eles contam com advogado, com psicólogo e assistente social, justamente para acolher aquela mulher no momento de fragilidade dela. Porque não basta ela só fazer a ocorrência e o que vai ser da vida dela dali por diante? Como é que vai ficar aquele psicológico totalmente abalado pela violência que ela vivenciou? Então é importante a gente dar continuidade ao trabalho, reinserir essa mulher no mercado de trabalho, ela ter segurança para ela tocar a vida dela. Até mesmo para não se repetir, né? Exatamente. Porque se ela não se dá conta, se ela não percebe que ela viveu um relacionamento abusivo, ela pode ter outros relacionamentos desse tipo lá na frente. Exatamente. E, por fim, né, que tem o abrigo Benta Pereira, aqui na cidade, né, que é um abrigo sigiloso, ninguém tem conhecimento de onde ele fica, nem mesmo a polícia, até por questão de segurança das pessoas que estão lá, para casos extremos de violência, né, onde a vítima sofre algum tipo de risco à vida. É muito difícil a gente identificar, e às vezes a gente identifica que existe um risco em potencial à vida daquela vítima, mas a vítima precisa querer ir para lá, porque quando ela vai para o abrigo, ela tem que deixar para trás o trabalho, tem que deixar para trás a família, as únicas pessoas que ela pode levar com ela são os filhos menores, justamente por conta da segurança dela e das demais abrigadas, né? Mas assim, existe uma rede de proteção, mas muitas mulheres não sabem. E quanto mais distante da região central da cidade, o conhecimento é ainda menor, justamente porque não tem o acesso tão facilitado à internet, né, às redes sociais, onde a imprensa acaba divulgando muito esse aparato, né, de proteção à mulher. Mas por isso que é sempre bom a gente continuar, né, falando sobre isso, Reforçando, né? Reforçando que elas não estão sozinhas, que elas podem contar, né, com a rede de proteção. A gente está ali para ajudá-las. Eu falo que a delegacia da mulher, ela é uma delegacia muito mais social do que tão somente repressiva. O nosso objetivo maior, né, é proteger aquelas vítimas, é entender que muitas vezes acontece, né, a gente vê com uma relativa frequência, mulheres que fazem ocorrência e voltam no outro dia se retratando, dizendo que não querem mais e tal. E a gente precisa entender que aquilo ali faz parte do ciclo. Ela precisa, é difícil ela criar esse encorajamento, ela precisa consolidar aquela decisão realmente dentro dela. Então, assim, se ela tiver que fazer uma ocorrência e daqui a uma semana ela voltar para se retratar e tiver que voltar de novo para fazer quantas ocorrências, até ela realmente entender que ela precisa romper aquele ciclo, ela vai ser feita, ela não vai ser julgada por isso, ela precisa ser acolhida. E muitas sofrem ameaças e por conta disso acabam voltando. Sim. Eu vejo muita gente questionando, criticando essas mulheres. Mas na maioria dos casos é isso que acontece, né? Elas sofrem ameaças, elas têm medo, às vezes medo de como é que elas vão sobreviver, como é que elas vão sustentar os filhos. Às vezes tem ameaças relacionadas à guarda desses filhos. O autor muitas vezes sabe que o ponto fraco, entre aspas, né, de uma mulher normalmente é os filhos, então ele ameaça tirar, levar os filhos embora e essa mulher se desespera e ela muitas vezes volta. E às vezes muito fruto da dependência emocional mesmo, às vezes são anos de relacionamento em que ela foi, né, sofreu aquele relacionamento abusivo e ela não está naquele momento fortalecida para ela encarar as consequências daquela decisão dela. Então realmente é muito difícil. Não cabe a nós julgar, né? Só quem passa a situação que é capaz de entender o que ela está sentindo, o que ela está passando. Sim. E a mulher que sofre essa violência, como que ela deve. Qual atitude que ela deve tomar de imediato? No caso de qualquer tipo de violência, assim, a orientação é sempre procurar a delegacia. Sempre procurar a delegacia. Porque o que a gente vê todos os dias acontecendo como eu te falei, a gente não tem como prever o que vai se tornar um feminicídio ou uma situação mais grave, mais séria. Infelizmente, a gente não tem. É imprevisível. É imprevisível. Tem situações que a gente acha que vai acontecer e felizmente não acontece, talvez por conta da medida protetiva. Ainda tem uma efetividade, por mais que as pessoas achem que não, a medida protetiva é efetiva, ela funciona de verdade. Logicamente, proporcionalmente, vão ter casos que não vai ter jeito, né? E para esses casos existe a medida extrema, que é a prisão.
A medida protetiva ela veio como forma de substituir a prisão, ser um primeiro momento, um afastamento daquele agressor da vítima, né, para preservar tanto a integridade física dela como a integridade psíquica. Só que a gente não tem como prever. Às vezes, situações que aparentemente não são tão graves, uma situação de uma ofensa, de uma injúria, às vezes de uma ameaça, que nem foi uma ameaça de morte, ela acaba se transformando num evento mais sério, uma tentativa ou num feminicídio consumado. E às vezes situações assim extremas de violência física não chegam a tanto. Então, assim, é imprevisível. Então, o ideal é que a vítima não espere acontecer. Porque a regra é essa, ele tem aquele ciclo, né, que eles falam, o ciclo da violência, que vem aquela primeira fase de tensão, depois da fase de tensão vem a agressão propriamente dita, a agressão, né, a violência propriamente dita, seja ela de que com natureza for. Violência verbal, né? E depois vem aquela fase que eles chamam de lua de mel, que tem um aparente arrependimento por parte do autor. Pede perdão, Pede fala que perdão. vai mudar, a Que mulher volta, a que mesma coisa. Exatamente. E cada vez o ciclo vai andando mais rápido, né? Os intervalos entre uma fase e outra vão ficando mais curtos e a violência normalmente fica mais intensa. Então, o ideal é você não esperar isso acontecer. Mas eu entendo que a vítima às vezes precisa se fortalecer primeiro para depois ela conseguir romper aquela barreira de procurar a delegacia. Então, o CIAM, ele faz esse atendimento também, muitas vezes de fortalecimento da vítima e às vezes ao contrário, né, do que eu falei inicialmente, que é o mais comum, que é a DEAN encaminhar para o CIAM faz esse movimento inverso, né? Muitas vezes eles recebem vítimas que precisam ter esse encorajamento, ter esse suporte psicológico e depois eles encaminham para a gente para fazer a ocorrência. Sim. Delegada, e como a imprensa ela pode ajudar no combate à violência no dia a dia, na divulgação de notícias? Quais cuidados, né, devem ser tomados? A gente a gente acha importante essa divulgação por parte da imprensa e muito dessa divulgação não é tão somente de uma pessoa determinada que foi presa porque praticou violência doméstica. Aquilo tem um efeito pedagógico tanto para outros agressores como para a vítima. Eu entendo muito isso e a gente já observou isso algumas vezes que a gente tentou prender. Não tá tão fácil assim de achar as pessoas, sabe? Quando a gente tenta procurar. Tem uns que têm dado bastante trabalho, inclusive. Justamente por isso, porque isso é muito noticiado, né? E as pessoas têm uma tendência a gostar de ver ocorrências policiais, tanto na televisão como na internet. Então, isso dá um seguinte recado para as vítimas, em primeiro lugar, que são elas que são a razão do nosso trabalho, no sentido delas verem, tá acontecendo. Primeiro, elas conseguem muitas vezes, na história de outra mulher, ela consegue identificar que ela também está sendo vítima. Isso é o ponto número 1. Ela consegue perceber que aquilo que ela está vivenciando é violência e que daquilo dali cabe prisão. Então, quando ela vê uma outra pessoa, né, um outro agressor sendo preso, ela primeiro consegue se informar, né, de que aquilo ali cabe prisão, de que aquela situação que ela está vivenciando é possível de ser levada, é passível de ser levada para a delegacia. E ela consegue criar coragem muitas vezes, porque ela vendo uma pessoa sendo presa, ela se encoraja a colocar o que ela está vivendo dentro de casa adiante, né? Ela consegue criar essa coragem que muitas vezes ela não tem. E para os autores, tem um efeito também de dar uma freada naquele comportamento. A gente sabe que não são todos, né? Vai continuar acontecendo, infelizmente, a violência, mas eles sabem que aquilo tem consequência. Então, assim, é um recado realmente, assim, não é um recado somente para aquela situação em específico, é para todas as outras pessoas que estão vendo o que está acontecendo. Está sendo preso, então, assim, eu tenho a quem procurar, eu tenho a quem recorrer, eu não estou sozinha. A justiça está fazendo seu papel. Exatamente. Essa é a mensagem que fica, né? Isso. Delegada, você como mãe, como se sente apurando esses casos? No último dia 26, me corrige se eu estiver errada, foi na segunda-feira, né? Teve a prisão de um homem que abusou e engravidou a enteada de 13 anos. Como que é para você? São situações, assim, que acho que mexem com qualquer pessoa, né? Assim, e a gente sendo mãe, é muito difícil, muitas vezes, você separar o seu emocional do seu trabalho. Aquilo ali é meu trabalho. Meu trabalho, infelizmente, eu lido com situações parecidas com essa todos os dias, né? Até mais do que eu imaginei que eu fosse lidar. E são situações tão absurdas quanto, assim. Logicamente, eu não vou dizer para você que eu consigo me desligar, chego na minha casa e nada acontece. Eu penso. Eu penso não somente nos meus filhos, mas em qualquer criança, né, que não
não é justo, né, uma criança ser submetida a um comportamento absurdo desse, né, um comportamento criminoso desse. Eu fico imaginando os traumas que essa criança vai carregar para o resto da vida, de você ter um filho, no caso, né, dessa menina teve um filho com um padrasto, assim, por mais que ela tenha todo o amor do mundo pelo filho, né, é uma lembrança que fica, né, uma marca que fica. E todas as outras situações naturalmente mexem muito comigo, né? É por isso que eu falo assim, a delegacia da mulher é um pouco diferente das outras, porque tem muito esse aspecto social e esse aspecto emocional. Você lida com situações que são muito cotidianas, ali não são números, né? São pessoas e às vezes uma pessoa que você vai conseguir ajudar, né? Ajudar que eu digo no sentido de fazer o seu trabalho, fazer o seu melhor dentro do seu Sim. trabalho. Você vai estar salvando às vezes uma pessoa, você vai estar tirando aquela pessoa ali de uma situação de violência, uma situação que vai, né, que vai acarretar traumas para aquela pessoa para o resto da vida. Então, se eu conseguir libertar uma pessoa de uma situação de violência, para mim já valeu muito. Então, assim, ainda que seja muito difícil, é muito gratificante quando você consegue ajudar alguém. E muitas mães têm a dificuldade de identificar esses agressores, no caso de violências contra as crianças, né? Quais são os sinais? Violência sexual, assim, o que a gente vê na prática, a maior parte delas, infelizmente, né, são dentro de casa. Dentro de casa, assim, não necessariamente dentro de casa, mas pessoas muito próximas da família. Pai, padrasto, avô, tio, Tio. cunhado. São pessoas com quem você convive e quem você ficaria confortável de deixar um filho seu. E confia. E confia, exatamente. Você não vai deixar um filho, ainda mais uma criança muito pequena, com uma pessoa que você não tem nenhum tipo de contato, nenhum tipo de confiança. E justamente nessa confiança nascem esses comportamentos criminosos, né, de estupro e etc. Então, primeiro é difícil de identificar, a depender da idade, especialmente da criança, né, quando é criança muito pequena a criança dá sinais de outras formas, às vezes com comportamento, tem uma mudança de comportamento. Às vezes a criança era muito alegre, muito expansiva, de repente vira aquela criança muito retraída, né? Que fica muito quietinha, que abaixa a cabeça. Então, assim, são sinais que muitas vezes, só a própria família consegue identificar. Normalmente a mãe, né? Que costuma ser a mais próxima dos filhos. Ou uma criança que de repente ficou muito agressiva da noite pro dia. São sinais de assim, ele não era desse jeito e se tornou de repente desse jeito. Tem alguma coisa errada. Normalmente ela dá sinais próximo, quando ela está próximo da pessoa, né? Do agressor. Então, mas assim, às vezes são sinais sutis, e se for muito novinha, fica mais difícil, né? Ela não verbaliza ainda. E às vezes até a criança que já fala muito bem, ela tem uma dificuldade de verbalizar, porque às vezes é uma pessoa da confiança da criança também. Uma criança, uma pessoa com quem a criança nutre Sim, a laços. criança fica coagida, né? Não Se- fala para sua mãe, não fala para o pai. E às vezes ela não consegue nem identificar que ela está sendo vítima de violência sexual. Porque porque violência sexual não é só penetração, né? Vai muito além disso. E às vezes ela não consegue entender se aquilo dali é um carinho um pouco, né, que ela ficou desconfortável. Uma mão, uma Exatamente. imagem obscena. Exatamente. Às vezes, dependendo da idade da criança, ela não tem nem a noção. Por isso que é muito comum a gente ver crianças de 4, 5 anos. Aí passam 4, 5 anos, a criança já com 10 anos, ela começa a entender, né? Ela entra na puberdade, começa a entender o que aquilo que ela viveu lá atrás significa. E às vezes ela vai contar depois de 5 anos. E tem muita gente que questiona, né? Mais absurdo é isso. Mas por que que demorou tanto tempo para contar? Gente, a criança não tinha nem capacidade de entender o que ela estava passando, né? E às vezes a mãe não percebeu, trabalhava o dia inteiro, ou tem situações mais absurdas ainda que a mãe é conivente, né? Ou finge que não tá vendo. Sim. Então, assim, tem de tudo. A gente nunca pode culpar a vítima nunca é culpada de nada. A gente tem que parar de naturalizar essa coisa que a gente vê muito ainda, né, na nossa sociedade, de culpar a vítima. Ah, não aconteceu porque a vítima fez isso. Ah, aconteceu porque ela estava de saia curta. Ah, aconteceu porque ela estava andando na rua sozinha às 11 horas da noite. Não, Vejo muita gente falando. Ah, mas ela é menor de 14 anos, mas ela quis. Querendo ou não, pela lei, é crime. abaixo de 14 anos É é estupro de crime. vulnerável, independente do consentimento da. Ela não tem capacidade de consentir naquele De momento. De compreensão da compreensão. gravidade, né? Da Exatamente. situação. Com certeza. Então, assim, independente do consentimento, né, da manifestação de vontade dela, não é válido. Delegada, um tema polêmico agora.
Você é a favor da educação sexual na escola? Acha que isso pode facilitar a compreensão das crianças quando são vítimas de violência ou quando o abusador tenta se aproximar para tentar algo? Eu sou a favor. Eu sou a favor justamente porque a gente vive numa sociedade totalmente desigual, né? Tem muitas famílias que não tem nem sequer tempo, né, para viver, para participar da rotina dos filhos. E às vezes não tem nem a compreensão necessária para informar essas crianças. Então, assim, vivendo numa sociedade que a gente vive, né, que a gente sabe que tem muitas desigualdades, muita dificuldade de acesso à educação realmente, é importante, e a escola tem um papel fundamental. Muitas vezes a escola é o primeiro lugar onde a criança se sente confortável para falar que está sendo vítima de uma violência sexual. Se ela não tiver essa informação, se ela não tiver essa orientação, é lógico que no tempo certo, né? Quando ela seja capaz de compreender essas nuances e tudo mais, né? Não acho que não pode ser uma coisa irresponsável, mas é uma coisa que tem que ser avaliada por pessoas que tenham essa capacitação. É, mas se ela não tiver informação, às vezes ela não consegue nem enxergar que aquilo ali que ela está vivendo é uma violência. Por mais óbvio que pareça para a gente, às vezes para uma criança não é. Então é importante, sim, ter essa informação na escola, ter a parceria da escola realmente, de observar, porque muitas vezes a escola observa sinais, alteração de comportamento, às vezes aquele aluno que era de um jeito, de repente ficou de outro, às vezes pode não ser nada, mas às vezes pode ser muita coisa. E às vezes a intervenção precoce, né, da escola, um acompanhamento mais de perto, a orientação educacional é muito importante nesse sentido. E como a delegada falou, tem muitos casos, as mães ficam sabendo e ainda assim elas defendem o abusador, né? O companheiro e não os filhos. Aí entra o papel da escola. Sim, A escola pode facilitar essa compreensão, né? Muitas mães não acreditam nas crianças, não acreditam por ignorância, e outras tantas não levam adiante, ou porque são coniventes, né, com o fato, ou porque têm medo. Muitas delas, às vezes, não têm condição de defender aquelas crianças, a realidade é essa. Elas têm medo, muitas vezes, porque aquele abusador, às vezes, ele é um agressor também. Às vezes, ele ameaça aquela mãe. Então, assim, é importante ter uma pessoa de fora olhando por aquela criança, porque muitas vezes a mãe não é capaz de proteger a criança em situações mais extremas. Então, assim, se não tiver, né, um outro ambiente que a criança possa se sentir acolhida, que ela possa ser ouvida, que ela possa ser realmente ouvida, porque às vezes ela é ouvida e não é levada em consideração o que ela fala. Então, assim, precisa ter. E a escola tem essa obrigação, né? Muita gente não sabe, mas a escola tem a obrigação de reportar, inclusive, né, à polícia se tiver algum fato criminoso acontecendo na vida daquela criança. Entra a escola em casa também, que é muito importante, principalmente as mães de meninos, que é a educação, que é a conversa, a criação é Sim, primordial, né? Conta sim. bastante. São os dois lugares que a criança fica mais tempo, é dentro de Sim. casa e na escola, né? Então precisa existir uma parceria realmente entre a família e a escola, que são ambientes educadores, né? Tanto a família tem o seu papel na educação da criança, como a escola, né? Naturalmente tem a sua função de educação daquela criança, e não só educação para passar no vestibular, para passar de ano, nada disso. Vai muito além disso, né? Educação social, porque essas crianças de hoje são o nosso futuro de amanhã. E é importante as mães de menino, né, como você falou, a gente não só educar nossas meninas para elas entenderem qual que é o limite, o que elas não devem aceitar, mas educar os meninos também para eles entenderem que as meninas são como eles, né? Que elas são sujeito de direito, que elas não são objeto. Ainda hoje a gente vê tantos casos de homens que tratam mulheres como se fossem verdadeiros objetos, né? Eles não aceitam fim de relacionamento, eles acham que a mulher é propriedade deles, e isso passa muito pela educação que os meninos vão receber. Possessivos, né? Exatamente. Esses agressores. A delegada acredita nessa mudança dessas pessoas, desses abusadores? Acredita que cometeu uma vez, para, ou você acha que eles vão continuar Assim, eu não cometendo? tenho elementos, né, científicos para te Sim, responder essa pergunta, de verdade, eu não tenho. É, eu sempre acredito no ser humano, assim, eu acho que qualquer pessoa que realmente queira, que realmente assuma, né, o seu erro,
é capaz de mudar. Eu acredito realmente na mudança do ser humano, seja o fato que ele tenha cometido. É lógico que é muito difícil, né? Precisa de um conjunto de fatores também, porque a ressocialização no país que a gente vive é precária, né? Não só por culpa do autor, mas por culpa de todo o sistema que, infelizmente, a gente vê que não funciona adequadamente como deveria, né? Como a gente vê em alguns filmes. Mas no caso do estuprador, do abuso sexual, É algo mais é complexo. mais complexo, porque, assim, eu já ouvi coisas, eu não sei qual é o fundamento científico disso, de que aquilo ali tem algum outro fundamento, não sei se é genético ou fruto de traumas passados, né? Eu não acho que. Todos nós somos donos do nosso livre-arbítrio. Então, eu não acho que nada. Isso é a minha opinião pessoal, né? Então, posso estar falando besteira aqui, porque eu nunca estudei sobre. Eu acho que nada do que eu vivi na minha infância é capaz de. É lógico que influencia, né? Na minha vida adulta, influencia na minha vida de uma forma geral, mas eu acho que ele não determina aquilo que eu sou. O que determina o que eu sou é aquilo que eu quero ser, né? E eu posso sempre melhorar, eu posso sempre me curar de feridas do passado e não ferir o outro, né? Não é porque eu passei por uma situação de trauma lá atrás que eu sou obrigada a traumatizar outra pessoa. Sim. E eu acho que vale a mesma máxima para casos de crime sexual. Eu acho que não necessariamente ele vai praticar novamente. Mas aí precisa ter uma autopercepção daquilo que você fez. Acho que o primeiro passo para qualquer erro que você cometa, seja crime ou não, é você identificar que você errou e você não responsabilizar o outro. O que acontece muitas vezes em crimes, né, de todas as naturezas, é que o autor, principalmente em casos que, nesse contexto de violência doméstica, e neles eu incluo o estupro também, é que eles tentam responsabilizar a vítima. É de alguma forma tirar minha parcela de responsabilidade, minha parcela de culpa realmente, e imputar àquela pessoa que é só vítima. Eu fiz isso porque ela provocou, eu fiz isso. E você não fez isso porque ela provocou, você fez isso porque você quis fazer isso, foi uma decisão sua. Ninguém te obrigou a agir daquela forma, você agiu porque você quis. Então, a partir do momento que eu quis, seja lá por que motivo foi, o que me motivou, são motivos meus, são motivos pessoais meus. Então, eu sou capaz de mudar, mas eu preciso querer. Eu preciso identificar e eu preciso querer muito. Acho que isso que é o mais difícil. Sim. Como você falou, né? Tentam justificar o injustificável. Exatamente. Delegado, e qual recado você mandaria para as mulheres que nos assistem, para as mamães? O recado é sempre no sentido de denunciar, não aguardar, especialmente em casos de crimes sexuais, né, envolvendo crianças. Eu acho que a mãe, né, ou seja lá quem for o cuidador, às vezes é uma avó que cuida, uma tia que cuida, é nunca deixar de acreditar no relato da criança, ainda que exista dúvida. Não deixa de acreditar, porque às vezes aquilo ali vai fazer a diferença da vida daquela criança lá no futuro, né? Vai fazer diferença no presente, naturalmente, mas vai fazer a diferença o tanto de violência que ela às vezes vivenciou, que ela vai viver ao longo da infância e da adolescência dela, vai determinar muitas coisas na vida dela, né? Muitos traumas vão ficar. E com relação à violência doméstica também não é diferente. Eu acho que é importante denunciar, buscar rede de apoio, buscar rede de proteção, para que a mulher se sinta realmente encorajada, abraçada e saber que ela tem com quem contar, que ela não está sozinha. Muito obrigada pela sua participação, que foi de extrema importância. Obrigada. A gente volta com outros episódios.